Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Conversas Sem Fronteiras. Espero que todos vocês estejam bem e estejam a acompanhar os nossos episódios anteriores. E para hoje, nós não deixaremos de lado de trazer temas importantes e temas extremamente interessantes. Para hoje, nós temos uma convidada super especial, super criativa e uma artista. Bem-vinda, Ludmila, para o nosso podcast. Olá, obrigada primeiramente pelo convite, por confiar em mim para este tema. Sim, yeah. Então, hoje teremos a conversar um pouco em torno da tecnologia, da mídia social na vertente do cristianismo. Mas só para nós iniciarmos esta conversa, nós queremos saber quem é a Ludmila, porque nós sabemos da Ludmila é autista, mas nós trouxemos a cá porque nós sabemos que também tem esta veia criativa. Então, quem é a Ludmila? De uma forma resumida. Ok. Ludmila é uma artista, fotógrafa, designer, mas também já trabalhei com outras áreas, na música, performance, etc. Todas as expressões artísticas, escrever, etc. Eu estou sempre envolvida nisso. Em tudo que tem a ver com arte, Yep. neste caso. Então, o que vem à mente, Ludmila, quando pensa sobre criatividade? Bom, para mim, criatividade, não tem como tu falar de criatividade sem falar de Deus. Para mim. Uhum. Eu acho que essa é a primeira coisa que, sei lá, Deus quis mostrar, tanto é que no início da Bíblia, em Gênesis, fala nem que Deus criou e nós, por sermos semelhantes a Ele, somos seres criativos. Amém. Criatividade é uma expressão de vida, ao meu ver. Yeah. Uau, isso é muito interessante e já está a tocar naquilo que é o centro do nosso tema, criatividade numa perspectiva cristã. Muitas vezes nós ouvimos e presenciamos, até testemunhamos alguns tabus concernentes à área criativa, à área de mídia, que é difundida no seio religioso, no seio cristão. Então, eu gostaria de ouvir da tua parte quais são os tabus mais comuns que já ouviu sobre a área criativa, seja de mídia, entre outras vertentes, né, que compõem a área criativa. Muitas coisas, acho que até em níveis cristãos, há muita incredulidade de achar que esse é um ministério ou que esse é um serviço que vem da parte De de Deus. Deus. Sim, porque é comum nós vermos maior parte de artistas sendo manifestados no mundo, né? E Sim. não dentro da igreja, porque é Uhum. uma área que as pessoas dentro da igreja têm explorado de uma forma intencional. Sim. Acredito eu que hoje as pessoas estão a tentar Uhum. abranger a isso, né, dentro da igreja, mas ainda há, há um pouco de receio, né? Então muitas pessoas pensam, ok, se tu és um músico, um artista plástico, enfim, até a música mais ou menos é bem aceita e bem Sim. vista dentro da igreja, mas as outras vertentes artísticas é um pouco complicado ter uma menor aceitação dentro da igreja, dentro do seio religioso, né? Então as pessoas pensam tipo, tu não és muito de Deus Sim, sim, sim. por ser artista. Yeah. Isto é muito interessante e ao longo do tempo. Sim, e ao longo da nossa conversa, nós estaremos a falar sobre uma parte específica da criatividade, que é a parte da mídia, das redes sociais. E, como disse, nós ainda conseguimos observar alguns tabus dentro da igreja, quando nós falamos de tecnologia, quando nós falamos de mídia. E eu até me recordo de que um dos textos comuns, ou das frases comuns que eu já ouvi, pelo menos, né, é que a tecnologia é uma coisa de Satanás, né, uma coisa para Deus, né? Porque talvez exista esta ideia de que a mídia, de que a criatividade possa trazer o evangelho de uma forma superficial. Acredita que a mídia, especificamente neste ramo da mídia social, pode ser considerado um ministério, olhando também para as referências que nós podemos ter na Bíblia, pode ser considerado um ministério? Bom, hoje, sim, tanto é que muitas pessoas, muitas igrejas usam a mídia como um ministério. Uhum. Primeiro nós temos que perceber que nós temos um chamado de Jesus antes de partir, né?
deixou-nos um chamado de Uhum. ir lá e pregar o Evangelho. Então, as redes sociais, como estavas a dizer, é só uma ferramenta. Existem muitas ferramentas tecnológicas hoje para Uhum. poder difundir esse Evangelho, né? Tens o streaming, tens podcast, Sim. sim, tens muitas ferramentas. Então, como usá-las de forma boa para trazer o conhecimento desse Evangelho e não só trazer conhecimento no sentido de pregar, mas também de consolidar os que já estão em Cristo, né? Uhum. Então, essas ferramentas todas são importantes. Há sim quem tem como ministério, há quem tem como departamento. Uhum. Então, departamento de mídia, quem tem isso como ministério, também dependendo de como é que tu vais usar as redes sociais, essas plataformas, essas ferramentas, né, dentro da tua igreja. Então, se vamos supor que uma igreja grande Sim. e que dentro da parte da mídia há muitos departamentos dentro disso, acaba por chamar de ministério, porque tens Sim. muitas coisas. A Uhum. tecnologia é vasta, né? Então, sim, eu acredito que pode-se considerar um ministério, né? É. E para os casos em que ainda é um desafio, como é que nós podemos contornar? Porque, graças a Deus, agora nós conseguimos perceber que existe uma visão diferente acerca deste assunto, mas alguns anos atrás, até nós passarmos por aquela situação de Covid, a mídia social ainda era um tabu. Algumas igrejas adotavam essa posição como uma forma do evangelho, como uma forma de alcançar outras almas, mas muitas igrejas tradicionais ainda tinham alguma resistência à mídia, à tecnologia e ao conhecimento acerca desta área. Ah, como é que achas que nós podemos trabalhar para mudar esta visão, né? Porque nós não somos estáticos, o mundo não é estático, o mundo está sempre a desenvolver. E como disse, nos foi deixado uma responsabilidade de ir pregar o evangelho. E talvez ainda estamos presos à vertente do pregar físico, de eu estar ali, consigo ver-te e eu prego o evangelho através da forma tradicional, mas existe esta componente de evolução tecnológica, de evolução do mundo e como pessoas que também são criativas, como disse, fomos criados por Deus, Deus é criativo, então é suposto que nós tenhamos pelo menos uma parcela de criatividade, mesmo que seja um pouquinho e não sejamos resistentes a esta mudança. Como é que nós podemos lidar com esses desafios dentro das igrejas? Ok. Bom, eu acho que a primeira coisa é entender que nós fomos chamados a Uhum. criar assim como Deus. Porque nós somos a imagem e semelhança dele, Deus, né? amém. Então, nós temos que ter isso em mente. Amém. Depois, eu acredito que é ahm, as pessoas estarem abertas Uhum. de alguma forma para isso. Eu gosto muito, por exemplo, se nós formos a olhar do Bezalel, né? A Sim. Bíblia diz que Deus encheu do Espírito, né? Uhum. Do Espírito de Deus e deu direções para que ele construísse lá o tabernáculo, e deu direção, etc. Então, se nós olharmos nessa vertente, primeiro como igreja, nós não devíamos, né, ao meu Sim. ver, a desprezar o artista, porque ele tem um papel super importante. E se nós formos a ver ao longo das escrituras bíblicas, Uhum. Deus é um Deus detalhista. Sim. E para isso é necessário que pessoas cheias de Deus, cheias do Uhum. Espírito Santo, possam atentar-se a isso. Uhum. E Deus diz que tudo, né, é para a glória dele, né? Amém. Todas as coisas, inclusive a arte, inclusive a tecnologia. Por isso ele nos deu conhecimento, né? De Uhum. chegarmos até aqui hoje com todos os recursos que nós temos. Então, seria ingenuidade da nossa parte como igreja negligenciar isso, né? Negligenciar todas estas coisas. Então, primeiro eu acho que a igreja, né? E a igreja como a comunidade, a Sim. igreja como nós, deveríamos começar a orar sobre isso para que haja uma manifestação do Espírito Santo, Uhum. para que nós possamos ser usados nessa área. Um, e o fato de as igrejas não quererem, nem, vamos lá de supor, não quererem usar as mídias, não quererem usar essas ferramentas, Sim. não faz delas menos ou mais Sim. santas Que as que as outras outras. pessoas, né? Então, nós temos que ter consciência disso. Uhum.
E nessa oração, né, que nós vamos fazer, nesse conhecimento, nessa abertura que nós vamos dar, que o Senhor nos dê, né, Uma direção de como usar, quando usar, porque o que acontece, que eu vejo hoje, é que o mundo está a desenvolver-se, tanto na parte da arte, tanto nas outras coisas, e a igreja meio que está receosa, está cada vez mais a esconder-se. Não, eu não quero me misturar lá, então eu vou, mesmo às vezes estas plataformas nós queremos usar para nós. Não, eu sou Exatamente. cristã e como isso pode me beneficiar, pode beneficiar a igreja. Estamos sempre Para nós mesmos, para nós nós somos assim. mesmos a fechar as portas ou e não olhar isto como algo maior que pode sair um pouco de nós. Afinal, nosso chamado não é sermos cristãos para nós mesmos, mas Exatamente. para os outros, né? Então, depois de orar, ver como é que podemos realmente usar isso, sermos cheios do Espírito Santo, para que, cheios do Espírito Santo, essas plataformas possam alcançar pessoas, consolidar e muitas outras coisas, né? Sim. Tem um ponto muito interessante que tocou, mas antes disso, eu me lembrei de um texto, uma frase de um texto que li na semana passada sobre consumidores de fé, quando esteve a falar do egocentrismo cristão, tudo é sobre nós. E muitas vezes nós pensamos isso no âmbito individual, que como cristão a pessoa pensa sobre si mesmo, existe o egocentrismo, mas também como uma comunidade pode haver esta posição de consumidores de fé, aqueles que só consomem, consomem, consomem e não conseguem partilhar nada. E isto também me fez pensar numa questão que acho que também é muito importante nós abordarmos. Será que a igreja só está presente nas redes sociais para projetar a sua própria imagem ou fazer algo maior, como disse, ter um objetivo muito mais amplo? Porque, pelo menos o que eu vejo, talvez por falta de algum conhecimento, talvez porque eles não tenham um entendimento que é muito mais sobre a projeção da própria organização, da própria igreja, da própria comunidade, porque é bom, não é mau, porque nós estamos a difundir informação, mas às vezes parece que as congregações estão muito centradas em projetar uma ideia pessoal da congregação e não necessariamente em expandir o evangelho. O que pensa acerca disso? É uma visão que eu tenho, né? Pelo menos de algumas congregações que eu tenho visto, né? A sua presença nas redes sociais, que existe mais uma preocupação de uma projeção pessoal do que alcançar muito mais do que a minha congregação. Uhum. Sim, em parte, sim, faz sentido. Enquanto falavas, eu lembrei daquele versículo que diz que Deus não nos deu o espírito de medo, nem de covardia. Só que muitas vezes eu vejo que a igreja está medrosa, está receosa, também por causa da falta de fundamento. Por muitas das vezes nós não termos claro ou tão enraizado sobre quem é Jesus, sobre quem nós somos nele, acabamos por ficar com medo de nos expormos ao mundo, né? Sim, De forma a que depois não fiquemos abalados. sim. E nesse ponto, nós às vezes não percebemos que o evangelho, a igreja, não pertence a nós, pertence a Deus. Antes de eu ser pastor, antes de eu ser líder, tenho que entender que essas pessoas pertencem a Deus. Amém. Então, eu não posso ficar com medo de, ai meu Deus, vou perder as minhas ovelhas e elas só têm que ouvir o que eu estou a dizer. Não, tu vais dar uma direção, sim, mas com consciência de que antes de ti, Deus já quer cuidar dessa pessoa, Deus já quer falar, né? Com esta pessoa. Com essas pessoas, sim. E por causa desse medo de perder as pessoas, de às vezes nós também sermos um pouco egocêntricos, acaba por sempre pegar essas ferramentas e reter para nós, ok, tu só podes ouvir a minha palavra, só podes comprar os meus livros, só podes, you know, sim, sim. E nós acabamos por tornar tipo o centro De tudo que nós fazemos sobre do a vida. evangelho, sendo que não é bem assim.
e queremos ter controle, muitas das vezes, até sobre Deus, Sim, é verdade. que é muito triste. Como é que, ok, às vezes Deus está a dizer alguma coisa, mas tu ficas limitado no teu medo ou na tua crença e queres limitar. ahm, Nós vemos muito isso, né? Queres limitar aquele artista, queres limitar como é que as coisas vão ser direcionadas, mas essa limitação é de acordo com a tua crença, não é no que Deus está a dizer ou no que Deus Sim. está a direcionar a igreja. Então é o que faz com que muitas pessoas andem sobre medo e não sobre liberdade que Cristo dá e não sobre o Espírito Santo, de tal forma que as pessoas se sintam livres para pregar o evangelho e com um fundamento firme, não terem medo de abalar, porque quando eu sei quem é Cristo, quem eu sou perante a sociedade, se eu tenho firmes fundamentos, eu não vou ficar presa no, ai meu Deus, e se as pessoas ouviram outra pessoa, e se as pessoas, Exatamente. e se isto me atingir, eu tenho firme consciência de quem Cristo é, eu tenho paz na direção que Ele me deu, então eu vou segundo a direção, eu vou chamar a igreja, né, para ir nesta direção, claro, com consciência, com clareza e principalmente com a direção do Espírito Santo. Amém. Enquanto estava a falar também, eu lembrei de uma coisa muito interessante, que eu acho que dentro das nossas congregações nós temos pessoas muito criativas, mas que elas precisam de um espaço para expressar essa criatividade, de um espaço para expressar esses talentos que talvez não sejam tão comuns como os outros. Nós estamos muito acostumados a um bom pregador, a um bom intercessor, a uma pessoa que é muito boa na parte da ação social, mas talvez não há uma exploração ou um espaço para pessoas que tenham um talento um pouco diferente. Vamos falar, por exemplo, da fotografia. Agora começamos a ver um grupo de pessoas que podem exercer a fotografia para o louvor e glória de Deus, graças a Deus por isso, mas eu acredito que ainda existem muitas pessoas que têm talentos que não são necessariamente os comuns ou os que não são falados dentro das congregações, mas que podem ser usados para a mídia ou para a área criativa. Vamos falar, por exemplo, de pessoas que são muito boas a marketing. Talvez algumas pessoas pensem que marketing é uma coisa de Satanás, mas em algum momento, quando nós pensamos no que marketing verdadeiramente é, nós percebemos que nós também fazemos marketing como cristãos. Mas para a glória de Deus, não para por uma outra razão diferente. Então, se tu estivesses numa posição de liderança, Ludmila, o que tu farias para trazer estas mentes criativas para uma posição em que elas podem se expressar, mas ao mesmo tempo encontrar este equilíbrio de não é simplesmente um expressar do meu talento, da minha criatividade, mas enraizados em Cristo e para a glória de Deus. Entendi. Bom, primeiro eu iria. Eu acho que tem que se deixar claro que a criatividade, a igreja, né, e essas todas as atividades partem do pressuposto que o evangelho é expressar o coração de Deus. Amém. Nós, como artistas, estamos aqui para expressar o coração de Deus. Então, primeiro, acho que nós teríamos que nos enchermos da presença dele para poder perceber o que Deus quer fazer ali naquele local, naquela nação, nós aqui em Moçambique, na igreja, etc. Então, de forma livre, né? Porque tem que haver liberdade. O artista sem liberdade. Sim. Não que eu vou dizer, ok, cria lá coisa X. Mas tem que ser assim. Mas tem que... E tu ficas tipo, ok, então é para fazer, ok. Então, dar essa liberdade para os artistas. E eu acho que também, como várias igrejas poderiam até trazer à tona até esse desejo, né, que eu acredito que muitas pessoas já têm no coração para serviços na igreja, né? Quem gosta, por exemplo, de pintar, desenhar, etc. Até porque eu acredito que o artista, ele não escolhe ser artista, ele já nasce artista, ele já tem um dom para isso, né? Essa expressão dentro dele, e que muitas das vezes nós temos tanta força
é algo maior que nós precisamos expressar, né? Sim. Então, eu acredito que, primeiro, deveríamos, né, ou eu acho, como igreja, pesquisar mais sobre a arte, sobre as expressões artísticas e trazer a consciência da igreja, que é uma parte também importante, que infelizmente Sim. foi muito negligenciado. Até porque, como sociedade, nós sempre vimos o artista como um marginal. Infelizmente. Sim, mas o artista é alguém que tem uma visão diferente do mundo que nós vemos. Sim. É alguém que consegue transcender, às vezes, até a realidade, no sentido de conseguir sentir coisas que nós, às vezes, não conseguimos sentir, que consegue transmitir, usar as palavras certas para provocar sentimentos, para conseguir expressar aquilo que nós não estamos a conseguir expressar. E, normalmente, são pessoas muito sensíveis. E também sensíveis ao Espírito Santo de uma forma diferente. E às vezes, no outro ponto que eu estava a dizer, talvez às vezes um irmão que está a sentir essas coisas da parte de Deus, o pastor, por ter esse medo, né, esse receio, pensa que não, o irmão vai ocupar o meu lugar, quem ele acha que é. Então, há essas lutas porque nós não percebemos que o Deus, que nosso Deus, é que é o dono da igreja, não somos nós. Nós somos um corpo de Cristo. Então, toda parte do teu corpo é importante. Não pode haver uma negligência. Ok, eu não preciso de orelhas. Só nariz e boca, está tudo bem. Não, não é assim. Então, o pastor tem que submeter, o pastor, né, o líder, enfim, tem que submeter à liderança de Deus. Sim. De tal forma de entender o próprio corpo da sua igreja. Que esta igreja é composta por este corpo. Estes membros todos são importantes, desde a pessoa que recebe, desde a pessoa que está lá no louvor, que sobe no púlpito, desde aquele irmão que só vem ali ao culto a acompanhar, todos eles são importantes. Ele não é mais importante que ninguém, porque até se nós vamos olhar para o nosso próprio corpo, achar que, não, o coração é o mais importante. Mas o coração só por si só não faz absolutamente nada. O cérebro é mais importante. O cérebro por si só, tudo isso, a pele, a unha, quando um membro do nosso corpo é cortado, todo o corpo sofre. E o nosso corpo, como igreja, hoje está a sofrer porque nós temos cortado algumas partes. Sim. E andamos meio... coxos. Assim, andamos coxos, andamos não completos. Então, que haja no nosso meio essa revelação, né, da parte de Deus, de como todos os membros podem ser úteis, de como esta igreja pode ser saudável. Essa perna, esse dedo, essa orelha, tudo isto faz parte, né? Então, nós vamos ver que até no nosso corpo, aquilo que nós achamos que é vão, que é ínfimo, sei lá, inútil. Inútil, sei lá, quero dar exemplo de, sei lá, coisas que nós achamos, ok, não preciso desse dedinho, ele é inútil, mas no processo de tu cortar esse dedinho, vai causar um desequilíbrio no teu corpo. Então, quando nós começarmos a trazer outras partes do corpo que nós temos negligenciado, vai haver uma igreja mais saudável, mais equilibrada. Vamos começar a trazer à luz aquilo que nós muitas das vezes queremos esconder. Sim. E ao trazer à luz também acredito que depois Deus pode até se manifestar de uma forma muito maior, né? Sim, uma forma grandiosa, porque esconder não anula a existência. Sim. O fato desse artista estar escondido e não fazer nada, ele está lá com o talento e partindo do pressuposto, né, tu falaste que ser líder, se eu como líder não vejo, se eu como líder não incentivo, acaba por ser que nem aquela parábola, né, dos 10 talentos, que tu a esconder aquele talento e acaba por Deus, eu acredito, né, que vai falar com Ludmila. Tu estavas ali numa posição de liderança e tu negligenciaste, né, esses talentos. Então, não vai só para aquela pessoa que tem um talento, mas vai para mim, que eu tinha o dever de poder olhar para essas pessoas e de trazer à tona o talento dela para ser usado, né?
no seio da igreja. Então, eu como líder iria me derramar na presença de Deus. Senhor, por favor, ajuda-me a ver o que eu não estou a ver. Uhum. Abra os olhos espirituais e ajuda-me a guiar essas pessoas de forma sábia para usarem os seus talentos, né? Amém. Yeah. Um outro ponto, sorry, Não, não, fique à vontade. dentro disso, é que eu acho que falta um pouco de preparo também da parte dos líderes, né? Sim. De também como saber agir nisso. Acaba que também não manifestamos esses talentos dentro da igreja porque depois não sabemos ahm, como é que vamos lidar com isso quando um criativo apresentar as ideias dele ou dizer, olha, a partir de hoje no culto, eu gostaria, enquanto o pastor está a pregar, eu estar ali a pintar um quadro e deixar que o Espírito Santo comece a falar comigo através disso. Hein? Nós estamos sempre a nos centrar naquilo que nós achamos que Que é está importante. certo, sim. Mas tem tantas coisas, né? Dentro, na vertente artística e que Deus quer usar, né? Então, que nós possamos, né, como líderes, como pastores, etc., procurar nos aprofundarmos nesses assuntos, não só no que nós Já achamos que é conheci. importante e que já conhecemos e que temos maturidade naquilo. Temos que ser humildes para também reconhecer que não sabemos de algumas coisas. É verdade. E que a Nema vai me ensinar. E isso é que é ser igreja, né? Eu sei algumas coisas, vou te dar, e tu também vais me dar. Não é o fato de eu ser líder, eu sei tudo, não sei tudo. Exatamente. Nem Jesus, que era Jesus, ele foi pegar homens que não tinham um nível de conhecimento. Não tinha, eram pessoas, mas ele escolheu não andar sozinho na posição de liderança. Sim. Então, quem somos nós para escolher andar sozinho na posição de liderança? Aleluia. Sim, enfim. Yeah. Este foi foram aspectos muito importantes que foram tocados e nós queremos reiterar isso. Se você é um líder, se está a conduzir um departamento, pense também nas diversas formas de expressar e cumprir a grande comissão que foi deixada por Deus para cada um de nós. E se você é um artista, também explore os seus talentos e use os seus talentos para a glória de Deus. Porque, como disse, muitas vezes nós queremos trabalhar com aquilo que está visível para nós, com aquilo que nós já conhecemos. Mas a Bíblia fala de talentos, ele não especifica necessariamente quais são os talentos. Existem muitos talentos, fala de dons e talentos. Então, é muito importante nós também buscarmos este conhecimento, como a Ludmila disse, buscar investigar, olhar para nós mesmos, o que é que nós sabemos fazer bem, como é que nós podemos usar isto para a glória de Deus, porque Deus não dá-nos talentos em vão. Tudo que nós temos, tudo que nós somos é para o seu louvor e para a sua glória. Com tudo isto que nós temos falado, pelo menos a conclusão que eu tenho até agora é que a tecnologia, a mídia, nenhum destes aspectos fere o princípio bíblico, fere a palavra de Deus, porque fomos criados como ser redundância, fomos criados para ser criativos, assim como Jesus, né? Então, agora eu gostaria que nós entrássemos um pouco mais para a questão das mídias sociais, né? Existem muitas áreas que nós vemos que estão a ser exploradas, pelo menos pelas igrejas que já têm uma presença online, né? Eu gosto muito deste termo, né? Igreja online. Mas tem que ficar claro que nós não estamos a dizer que a igreja online tem que substituir a igreja física, porque Deus nos chamou para a comunhão. Mas com o episódio que nós tivemos da Covid-19, ficou muito claro que é necessário que a igreja também esteja preparada para atuar nas diversas esferas que tivermos, né? Mas falando especificamente da parte da mídia social e todas as componentes da mídia, uma coisa que eu tenho visto muito, né? Infelizmente também, porque, um dos pontos que tu tocaste é a questão das pessoas não estarem preparadas, não terem um conhecimento profundo, mas pelo menos elas conseguem usar o mínimo do que têm ou do que conhecem, né? Estamos a falar de algumas redes sociais, do YouTube, do Instagram, do TikTok, mas eu acho que existe muito mais que nós podemos explorar. Existe um trabalho que pode ser feito, que pode ser muito mais efetivo. Como criativa, como fotógrafa, existem algumas áreas que tu achas que podem ser mais exploradas ou
algumas coisas que podem ser feitas de forma criativa, ainda dentro deste ramo de mídia social. Ok. Eu acredito, primeiro, que tem muita coisa. Sim. E todas essas ferramentas podem, sim, ser usadas, por exemplo, acho que até antes de falar sobre isso, ahm, uma das coisas para nós chegarmos aí, Uhum. quais ferramentas, qual plataforma usar, é a intenção do coração. Sim. Porque isso é muito importante Uhum. também. Ok, eu como igreja tenho talentos, tem pessoas que querem Uhum. explorar essas áreas da mídia, etc. O que é que eu quero transmitir? O que é Sim. que Deus está a dizer-me para transmitir? Porque também não adianta de está a acontecer lá fora, as mídias sociais estão a bombar, temos que estar lá, vamos correr. Não, não é assim que as coisas Uhum. funcionam. Primeiro tem que se entender como igreja qual é a intenção de estar nessas plataformas. É transmitir o evangelho? Sim, transmitir de que forma? Para quem? Para quem que eu quero falar? É para Uhum. o jovem? É para o adolescente? É para uma pessoa de uma certa idade? Uhum. Todas essas perguntas têm que ser respondidas para ir com assertividade para as plataformas, né? Uhum. Então, tens uma vasta, um vasto leque de muitas coisas que podes fazer. Uhum. Então, partindo do pressuposto que a tua intenção está alinhada com os planos de Deus, Sim. e com o público que Deus te direcionou para falar, aí tu já começas a traçar uma estratégia Uhum. de como fazer isso, né? E existem sim muitas formas de fazer isso. Desde a escrita, existem plataformas de escrita, existem blogs, há quem pode, tem um dom da Uhum. escrita, pode fazer isso, né? Tem as redes sociais, que a ideia das redes sociais é socializar, Uhum. então como é que eu posso lançar lá um artigo de Uhum. forma a socializar, de forma a gerar conversa, porque o que eu também vejo é que muitas das vezes nós só queremos lançar e vou embora. Sim. A rede social é para socializar. Uhum. Então, se estás ali a lançar um artigo, tens de estar disponível também para responder questões, para Uhum. interagir Com com as as pessoas, pessoas. né? Seja pelo Instagram, o Facebook ou Uhum. TikTok, etc., que também cada plataforma dessas tem um público Uhum. específico. O público do Facebook é diferente do Instagram, é Uhum. diferente do Twitter. Então, ok, como cristã, já vi que eu quero falar, por exemplo, com jovens. Onde é que os jovens estão? Não Uhum. estão no Facebook. Estão mais no Instagram, estão mais no Uhum. Twitter, estão mais no TikTok. Ok, como é que essas pessoas falam? Como é que Uhum. eu posso transmitir esta mensagem de forma clara? Uma coisa também que eu vejo é que às vezes nós temos receio de deturpar a Sim. mensagem. Uhum. Tem que se também ter uma sabedoria em como vamos Transmitir. transmitir, né? E nós também temos que ter o senso de que todos nós somos missionários. Uhum. Então, se eu tenho a consciência de que eu sou missionário, eu preciso aprender a linguagem das pessoas que eu estou a ter com elas. Se eu Uhum. saio daqui e vou para a China, eu tenho que aprender a falar mandarim. Não Uhum. vou chegar lá, não. Eu só falo assim. Quem entender, entendeu? E a vida Uhum. segue. E eu acho que às vezes, Uhum. como nós, como igreja, nós temos ainda o receio com relação a isso. Sim. Como é que os jovens hoje estão a falar? Eu preciso aprender a falar como jovem, traduzir a Bíblia a uma linguagem que os jovens estão a falar. Claro, sem deturpar A palavra de a Deus. palavra, né? Hoje eu vejo, não sei se vocês conhecem, tem um aplicativo gospel que eu gosto imenso chamado Glorify. Uhum. Aquele aplicativo é muito bom porque tu tens as passagens do dia, né, que eles Uhum. colocam ali, tens o devocional, tens uma componente que aderiram agora, né, na última versão, que é de poesia, né? Uhum. Tens também louvores, Uhum. então são pessoas que não são louvores tão conhecidos, mas estão lá dentro da aplicação e que Uhum. tu podes também escutar. E isso é muito bom Uhum. porque os jovens, os adolescentes hoje têm muita dificuldade em pegar ah, Bíblia, Sim. coisas físicas, livros. Então, se tu tens um aplicativo que ajuda Uhum. a pessoa a fazer esses devocionais diários, já é muito bom para o crescimento espiritual. Então, eles conseguiram fazer um aplicativo que falasse, né, com essas camadas que estão Uhum.
no telefone, né? Muitas mais das vezes. Então, sim, nós temos que ter uma mensagem clara, saber com quem nós queremos falar e adaptar a mensagem do Evangelho para essas pessoas. Quando se fala adaptar, eu sei que as pessoas ficam tipo, não, vamos diluir o Evangelho. Não, não é isso. Entenda que as redes sociais, as mídias e essas plataformas todas que existem é um campo missionário. Sim. Tu precisas mesmo saber como é que vou falar isso de forma sábia. Não estou a dizer para o pastor começar a fazer dancinhas no TikTok. Não. Sim, mas que seja alguma coisa que cative a atenção desses jovens e que toque no coração deles, né? Por isso que nós precisamos do Espírito Santo para nos dar sabedoria de como chegar a esse público, né? Sim, e por acaso nós temos um exemplo muito interessante sobre isso, que às vezes, claro, é tratado num contexto específico, mas quando nós pensamos sobre olharmos para as outras camadas e perceber como é que nós podemos alcançá-las, eu sempre me recordo de Paulo, porque Paulo dizia, eu fiz-me de grego para alcançar os gregos, fiz-me de fraco para alcançar os fracos. E ele não estava a falar sobre deixar alienar os seus princípios bíblicos ou a sua identidade bíblica, mas a entender o contexto na qual estas pessoas estavam, a sua cultura, e com sabedoria entrar nesta cultura e trazer Cristo de uma forma que eles não sintam-se agredidos, não sintam-se, vamos dizer, enganados. E nós vemos efetividade no que ele fazia, porque ele entendia o coração de Deus, ele procedia de uma forma sábia. E isso também me leva lembra-me, né, de alguns episódios muito interessantes, né, quando eu estava em Nampula, que usou-se um pouco mais desta parte da mídia de uma forma muito mais abrangente, né? Como disse, não tem como eu falar como para um público, porque Moçambique não é só Maputo, temos outras províncias. Sim. E nós podemos explorar estas outras vertentes da mídia, por exemplo, fazendo treinamentos, porque tem pessoas que estão muito longe de Maputo, mas temos muitos líderes que estão a ser levantados e às vezes eles precisam deslocar-se para Maputo para fazer um treinamento, mas nós temos a mídia, nós temos muitas componentes, muitas aplicações que podem ser usadas para o ensino, para o treinamento destes líderes, não só em português, mas também é muito importante nós lembrarmos que estas pessoas trabalham em suas línguas locais também. Então, por que não traduzir um treinamento ou termos alguém em Maputo que fala a língua local, por exemplo, Makua, né? Eu falo Makua, por que eu não posso fazer alguns vídeos de treinamento em Makua? Porque esta pessoa vai comunicar-se com a comunidade local na sua língua materna, na sua língua local, né? Então, acho que é muito importante nós pensarmos fora da caixa. Como disse, nós temos que ter um público-alvo, o que nós queremos alcançar. E se talvez este não for o nosso objetivo, mas nós estamos conectados com todo Moçambique, vamos dar um exemplo. Somos uma Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus não está só em Maputo, nós temos muitas Assembleias de Deus em Moçambique. Mas como é que nós podemos usar a mídia para nos conectarmos com essas pessoas? Talvez sejam líderes e eles só estejam entre eles, mas através das plataformas sociais nós podemos ter um tempo de oração juntos. Já é um avanço, já é um benefício. Então, acho que ainda existe muita limitação no uso da mídia, no uso das plataformas, no uso da tecnologia, para abençoar as pessoas, para o reino de Deus. Eu ainda me recordo do episódio muito interessante, há muitos anos atrás, né? Vamos falar disso quando nós estivermos a tocar em alguns exemplos práticos. Eu me recordo que existia uma televisão na época e uma igreja específica, que é muito difícil nós percebemos isso na igreja hoje, né? Passava o seu programa e colocava ali um número de telefone e dizia às pessoas, manda o teu pedido de oração para este número. Por que nós não podemos usar estes exemplos para a nossa igreja hoje? Por que nós não podemos ter uma linha SOS? Talvez enquanto o culto está a decorrer, será que não podemos ter uma linha SOS em que temos um intercessor? Porque o intercessor também pode fazer parte da área da mídia, mas a interceder numa outra vertente diferente da que ele está acostumado, né? Eu também estou a roubar este exemplo, desculpa, do nosso missionário, nosso criativo Argentes, que está aqui ao lado. Que está aqui ao lado, e eu lembro que ele partilhou conosco este exemplo muito interessante, um ponto muito interessante. Enquanto nós estivermos a fazer a live do nosso serviço, do nosso programa, por que não podemos ter um evangelista, um intercessor que está ali
está a ver as mensagens, está disposto a orar naquele momento, porque nós temos um preconceito de que orar, gritar, não sei o que, falar em línguas, mas tu podes estar ali a interceder pela pessoa, orar pela pessoa, né? A pessoa está ali a mandar uma mensagem, estou com isso, talvez não consiga chegar à igreja, mas tu estás ali disponível. Então, como a Ludmila disse, nós temos muitas formas de usar a mídia, de trabalhar na mídia, de alcançar pessoas através da mídia, né? Um, eu gostaria de ouvir de ti se já teve uma experiência, viu alguns exemplos práticos em que a mídia foi efetiva e quais são os pontos positivos, quais são os pontos que nós também como igreja podemos explorar nesses últimos dias. Antes de eu ir aí, Sim, sim. se eu esquecer, depois me lembras. Enquanto tu falavas, veio também que às vezes a igreja não entende que está aqui no mundo para servir. Uhum. Então, nós achamos aquilo, né, que nós estávamos a falar, que eu vou usar essas plataformas a meu benefício próprio. Mas nós temos que ter consciência que a igreja tem que ser resposta para aquilo que são as questões no mundo. Sim. Se nós não tivermos respostas, quem é que vai ter? E o que acontece hoje é que o mundo está cheio de perguntas e quem está a responder é o próprio mundo. Exatamente. É aquela pessoa que não tem Cristo, né? E nós, por sermos medrosos e queremos sempre estar com as portas fechadas para preservar alguma coisa nossa, acabamos por não sair e dar resposta a estas pessoas. Então nós temos que ter a consciência que a igreja está aqui para servir. Jesus, né, já falava isso, maior que é aquele que serve. E o próprio Jesus nos deixou o exemplo de servir. Exatamente. Então, infelizmente, hoje vemos uma liderança que quer ser servida. E isso é um pouco contraditório com relação à palavra. Sim. Ok, como é que aquele irmão pode servir ao pastor? Como é que pode servir ao líder? Como é que este líder pode ter um lugar de privilégio? Sendo que o próprio Jesus abriu mão do lugar dele de privilégio para servir. Então, ele saía, ia lá, ia pregar o evangelho, ia curar os enfermos, ia trazer respostas para essa sociedade. Então, nós temos que entender que eu, Ludmila, que cada um que é cristão, que está aí a ouvir, tu és resposta para a sociedade, para essas questões que estão a surgir, que já existem dentro de uma sociedade que está perdida. Se eu não tiver as respostas, quem vai terá? ter? Então, nós temos que nos posicionar desta forma, de que eu estou aqui para servir. E estas plataformas só são apenas ferramentas, né? É por isso que estava a dizer, temos que ter bem claro também porque que nós estamos aí. Nós só vamos querer estar porque está na moda, porque eu vi a igreja X está lá e temos que fazer acontecer. E não é bem assim. Tu tens de estar ali para servir, né? Então, quando tu tens essa consciência de que eu sou resposta para o mundo, eu digo, olha, equipe, igreja, nós temos que sair. Estamos aqui a nos preparar, a nos armarmos, né, no escudo da fé, de sermos cheios do Espírito Santo, a cultivar os frutos do Espírito Santo para ir lá fora, e não para ser o contrário. Né? Então, era um ponto que eu queria trazer. Muito bom. Sim, a isso. Agora, com relação à tua questão, sim, já vi vários exemplos de como estar nas plataformas digitais funcionou, né, naquilo que era o nosso intuito. Hoje, por exemplo, faço parte da igreja AGC Living Waters, que também tu fazes parte. E graças a Deus muitas pessoas vieram até a nossa igreja por causa das redes sociais, né? Tem pessoas que não conhecem, não sabem que existe uma igreja e às vezes estão ali no scroll, no feed do Instagram e vê, ok, há uma igreja em Maputo que está a orar, que às vezes as pessoas com que eu me identifico, principalmente jovens, deixa lá espreitar, ver o que está a acontecer. E às vezes as pessoas, muitas das vezes, são marcadas, né? Por causa disso. Palavras que já foram, palavras, lives, vídeos que já foram soltados e que as pessoas comentavam, né? Estava a precisar mesmo ouvir esta palavra e Deus tocou no meu coração, né? Então, quando há essa intencionalidade específica, nós vemos sim o manifestar de Deus, né?
Acho que nós temos uma amiga em comum que converteu-se através das redes sociais. Sim, exatamente. E já é um grande exemplo. Sim. Yeah. Yeah. Então, tudo isso, desde a escrita, o poema, o cartaz, a dança, a música, a pintura, Uhum, tudo isso são manifestações que Deus vai usar como um canal para uhum. tocar aquelas pessoas. Então, eu Sim. já vi muito disso, né? Sim. Então, yeah. Eu tive uma experiência um pouco parecida quando estava em Nampula, nas missões em Nampula. Ah, no início nós tínhamos um grupo, eu tive um grupo de discipulado presencial, mas ao longo do tempo que eu partilhava o cartaz sobre o discipulado, porque eu estava na cidade, estava aí na Cala, né? Começou a surgir interesse de pessoas que estavam em outra parte de Nampula. Depois de um tempo, uma outra moça de Tete também conectou-se. E é interessante porque se nós não tivéssemos, vamos dizer, se nós não tivéssemos esta abertura para ter uma ilha, nós chamamos de ilha, né? Um discipulado online, onde estas pessoas estariam? Porque existe algum interesse, já existe a oportunidade, o Espírito Santo já abriu a porta. Então, qual é o meu posicionamento com esta porta aberta? Imagine se eu não estivesse a usar as redes sociais, ou estivesse a pensar, não, isto é de Satanás, eu não posso usar. E foi uma porta aberta para conhecer estas pessoas, para ajudar no discipulado destas pessoas, para entender as dificuldades, porque algumas destas pessoas, por exemplo, eram cristãs, mas estavam muito longe da família. Outras vinham de Maputo, mas estão a trabalhar em Tete e às vezes só precisam de um tempo de restauração, uma palavra de fortalecimento que localmente não tem. Então, esta conexão, esta unidade que nós tivemos ou estávamos a ter, mesmo online, serviu para isso, para criar os laços, para fortalecer algumas pessoas que estavam num momento de desequilíbrio emocional, espiritual, mas Deus usou estas plataformas para que estas pessoas fossem restauradas. Então, existem vários exemplos das coisas que nós podemos fazer. Acho que também o problema é nós querermos algo imediato. Tem que ser efetivo. Se não é efetivo, então não vamos usar mais. E não esquecemos que existe todo um trabalho, mesmo quando nós fazemos o discipulado, o evangelismo de forma presencial, existe quem prega, quem rega a semente, quem vai cuidar depois. E não seremos sempre nós. E é importante também deixar isto muito claro, porque nós queremos fazer todo o trabalho. É impossível fazer todo o trabalho. Sim. Mas precisamos nos posicionar, nos preparar. Uma coisa que a Ludmila disse, conhecimento é muito importante. Não adianta nada nós termos um talento, não investirmos no conhecimento, no aperfeiçoamento ou no desenvolvimento daquilo que nos é colocado nas mãos, né? E isto também me lembra muito sobre o exemplo que tu deste sobre Jesus. Jesus sempre fez isso, né? Desde ele ser testemunha, ensinar, confiar, que é uma coisa também muito difícil dentro Sim. do meio cristão. É muito difícil nós confiarmos algo a alguém, principalmente se nós sabemos fazer muito bem. Tu és fotógrafa, confiarias num recém-fotógrafo ou num simpatizante da fotografia? É difícil, temos essa parte humana, mas temos um exemplo de Jesus. Tu ensinas, confia na pessoa, vai errar, tudo bem, esteja ali a insistir, confiança, e o Senhor depois enviou, senão também não estaríamos aqui, né? Se ele não tivesse confiado nos seus discípulos. Então é muito importante nós olharmos para todas estas vertentes, vamos lembrar de novo, tecnologia não é uma coisa de Satanás. O Senhor nos criou para ser criativos. Então vamos usar tudo que nós temos de forma criativa para a glória de Deus. E é importante também nós termos discernimento, porque às vezes nós dizemos estas coisas porque nós não temos discernimento. Deus já nos deu discernimento para saber o que é bom, o que é mau. Então, não existem razões para trazermos certas conclusões enquanto nós estamos aptos a tomar decisões que nos levem a glorificar a Deus, não é? Então, em linhas gerais, Ludmila, por que achas que é importante nós trazermos esse tema, falarmos sobre esse tema de forma recorrente? Ok. Tu falaste sim, tecnologia não é de Uhum. Satanás, tecnologia não é de Satanás. Sim, na verdade, nada é de Satanás. Isto tem que estar muito bem claro.
Deus é que criou todas as coisas. Sim. Então, nós temos que ter em mente isso. Até os sentimentos, quem criou foi Deus. Tudo, absolutamente tudo, vem de Deus. Uhum. E se nós não tivermos claro isso, nós vamos entrar nesse ciclo do medo, Sim. né? Ih, não posso ir no... Enquanto, se tu tens o conhecimento de quem é Jesus, do poder que ele nos deu, vamos supor que este copo, está aqui o copo. Uhum. Satanás vai dizer, esse copo é meu. Nós, tendo consciência de Uhum. quem criou isto foi Deus, Uhum. eu vou me apropriar do copo, consagrar o copo. Uhum. Se eu tenho essa questão, né, de não, foi consagrado ao Uhum. Satanás, então vou consagrar novamente a Jesus e Uhum. me apropriar daquilo que Deus fez, né? Sim. Então, tudo, absolutamente tudo. Uma das coisas até que nós não falamos, mas também uma vertente artística que é a moda. As pessoas questionam muito a moda e como é que as pessoas podem se expressar através disso, né? Mas como é que nós também estamos a nos apropriar da moda para poder expressar Cristo? Então nós temos sim que voltar a pegar tudo aquilo que Satanás, o mundo, enfim, né? Não, isso aqui é de Satanás, a música é de Satanás, os instrumentos, o telefone, a tecnologia, e voltarmos a dar o significado certo, para trazer o lugar certo. Então, conversas como estas são importantes porque nós temos sim que trazer novamente a revelação disto, a revelação de que tudo é para Deus, eu estou aqui para servir. Então, como é que eu posso ser resposta para essa geração, para estas questões, né? Então, muito obrigado por terem trago já agora esse tema. E eu espero, né, e creio que as pessoas possam desenvolver mais, né? Sim. Isto, trazer novamente o centro das coisas no lugar certo, que é para Deus, né? E que é para servir as pessoas, né? Então não tenham medo. Deus já tirou todo o medo, já te deu capacidade, já te deu talentos, já te deu dons específicos, não retém isso, porque se Ele nos deu, não é para nós retermos, é para nós nos capacitarmos para poder ser resposta para a sociedade. Yeah. Sim. E nós não estamos só a trazer este tema para as igrejas, mas para todas as pessoas como indivíduos, né? Para refletirmos sobre os dons, sobre os talentos, sobre a criatividade e principalmente sobre como é que nós estamos a usar estes dons, esses talentos. Hoje falamos muito sobre a vertente como igreja, mas também irmãos que usam as redes sociais, né? Porque hoje também estamos a ver isto em massa, né? Então nós queríamos exortar e convidar a refletir na intenção do seu coração quando estiver a usar as redes sociais. Às vezes parece que está tudo bem, né? Eu estou ali, mas a intenção do teu coração não é correta. Então, às vezes é melhor não fazer do que fazer com a intenção errada, né? Nem tudo que parece bonito ou que parece bom tem uma intenção boa por detrás. Então, por favor, reflita sobre isso. Examine-se a si mesmo. A palavra diz, examine-se a si mesmo. Qual é a intenção do teu coração, né? Ao fazer algumas coisas nas redes sociais em nome de Deus. E nós estamos a chegar ao final. Infelizmente, do nosso podcast, estamos a chegar ao final, mas foi um tema extremamente importante e nós gostaríamos muito que as igrejas entendessem esta visão que nós estamos a trazer. Na verdade, é uma visão bíblica, né? Que nós estamos a trazer, que tudo o que foi criado é para a glória de Deus, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E queremos louvar a Deus por nós termos pessoas muito criativas neste mundo. Temos a Ludmila, temos o Argênio, o André, o Senhor João, o Kevin, e todos que estão aqui nesta sala, que vocês não podem ver, os que estão por detrás das câmeras, são pessoas muito criativas e estão a usar tudo isto para a glória de Deus, este podcast para a glória de Deus, porque nós acreditamos que pessoas serão edificadas, algumas questões serão respondidas através destas conversas que nós temos aqui todas as semanas, né? E como sempre, não temos como terminar o podcast sem ler um versículo. Isso nunca vai acontecer. E o versículo que eu escolhi para hoje, eu já tinha dado alguns palpites, um spoiler, né? Encontra-se na primeira carta a Coríntios, no capítulo 9,
Vou ler só alguns trechos do versículo, a partir do versículo 20, né? Ainda é sobre o que Paulo disse. Assim diz a palavra de Deus. Para os judeus, tornei-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me alguém como se estivesse sujeito à lei. Embora eu mesmo não estivesse debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, embora eu não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos, tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, a fim de, por algum meio, salvar alguns. Então, queridos irmãos, não é sobre alienar os nossos valores, trocar os nossos princípios bíblicos, mas entender a nossa identidade, a nossa posição e alcançar, cumprir o ide, pregai o evangelho para toda a criatura. Então, muito obrigado por terem nos acompanhado. Não esqueçam de assistir os vídeos anteriores, são muito edificantes. Mandem as vossas perguntas, as vossas sugestões. Muito obrigado, Ludmila. Não sei se tens últimas considerações para partilhar com os irmãos, com os amados. Eu só ia dizer, não se esqueçam, criatividade, criar, é mudar realidades. Amém. É trazer o reino de Deus para cá. Então, sejam canais de Deus. Nós só somos canal. Amém. Yeah. Então, muito obrigado por nos assistirem, por tirarem este tempo para escutar esta conversa, para ver as nossas caras bonitas. Obrigada. E que o Senhor seja louvado. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Tá. Tchau. Tchau.